Gravando, presidente. Muito bem, bom dia a todos. Essa é a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, do dia 11 de outubro de 2022. Estão presentes na sessão eu conduzindo os trabalhos, doutor João Maluf Júnior, os demais juízes, doutor Herbert Lima de Rezende, doutor Eduardo Soares de Mello, doutor Jandir Daleluca e a representante fiscal Cláudia Silveira. Temos também a presença da doutora Lara Wells-Sper, que fará a sustentação oral do processo da Unilever. Então, eu peço aos colegas que se dirijam ao processo da Unilever Brasil Limitada, AIN 4.142.246, de relatoria do Dr. Jandir Daleluca. Doutor Jandir, o processo já se encontra em condições de adição do voto, né, e assim que o doutor desejar, pode iniciar a leitura do relatório e passar imediatamente a palavra para a patrona. Obrigado. Pois não, doutor João. Primeiramente, bom dia a todos. Eu vou passar, então, a leitura das acusações e, a seguir, eu já devolvo a palavra para o senhor poder, então, franqueá-la para a patrona poder fazer a sustentação oral. Nós estamos tratando aqui de um recurso de ofício, né, em que a decisão recorrida ela cancelou as acusações, que são, na verdade, 3. A primeira acusação trata de falta de pagamento de ICMS no período de novembro de 2019 a maio de 2020 e setembro de 2020, em operações de saídas tributadas com erro na determinação da base de cálculo, que teria sido indevidamente reduzida a título de devolução. A segunda acusação trata de falta de pagamento também de ICMS no mesmo período, em operações de saídas tributadas, tratadas como não tributadas pela recorrente, a título de bonificação. E a terceira acusação trata de crédito indevido de ICMS em fevereiro de 2020, decorrente de lançamento do valor na coluna Outros Créditos, do livro de registro de apuração do ICMS, e no campo 57 da GIA. As acusações são essas. O que tem de peculiar é apenas que a repressão fiscal, ela, no seu parecer de folhas 1678, ela propõe opina, né, pelo provimento parcial do recurso de ofício. Com as quatro razões, o processo veio a julgamento e, em síntese, esse é o relatório, presidente. Então, a partir disso, eu devolvo a palavra para que a patrona possa, então, fazer a sustentação oral. Obrigado. Obrigado, doutor Jandir. Doutora Lara. Bom dia a todos. Prometo ser breve na minha sustentação e agradeço desde já a atenção de todos. Como o relator já referiu, trata-se de recurso de ofício contra a decisão proferida pela Unidade de Julgamento de Santos, que decidiu o auto de infração como integralmente improcedente. O fisco paulista concordou parcialmente com a decisão e apresentou recurso quanto aos itens 1.1 e 1.2, que é o que eu me refiro agora. Com relação ao item 1.1, a Fazenda argumentou que a recorrida não teria cumprido os requisitos formais de preenchimento dos documentos fiscais para poder usufruir do benefício fiscal em questão. As operações estão enquadradas nos requisitos do artigo 39, anexo 2, item 14, do regulamento de ICMS, conforme já exposto na impugnação e acolhido pela decisão de procedência, e a desconstituição do auto de infração deve ser mantida, dado que o imposto foi corretamente recolhido pela empresa. Todos os requisitos necessários para a utilização do benefício em questão foram observados no caso concreto, uma vez que as operações se tratavam de operações de saída para devolução internas e emitidas pela empresa atacadista para estabelecimento industrial do estado de São Paulo. Como bem destacou o julgador de origem, o benefício prevê justamente a redução da base de cálculo do imposto incidente nas saídas internas de preparação alimentícias diversas. E no presente caso,
se enquadra justamente em mercadoria conforme estava estabelecido pelo próprio legislador, que seria sorvete, que é um produto devidamente enquadrado no capítulo 21, que está no código 21050010 e 21050090. Esse é o mesmo entendimento já aplicado em diversas soluções de consultas, como justamente foi referido pela decisão favorável, tá? Ainda que a recorrida não tenha informado os dados adicionais nas notas fiscais, o fundamento legal da redução da base de cálculo, conforme bem alegado pelo recorrente, o que fica claro e que foi reconhecido pela decisão é que haviam diversos outros indícios na nota fiscal que eram suficientes para chegar a tal conclusão, tratando-se de mero equívoco formal que não acarretou qualquer prejuízo à operação do fisco paulista, e não havendo-se falar em recolhimento a menor do imposto. Bom, com relação ao item 1.2, também o qual se surgiu o fisco paulista, o fisco argumenta no recurso que apenas parte da mercadoria autuada poderia ser considerada como sorvete, e, portanto, não seriam sujeitas ao recolhimento do imposto da autuada. As operações de mercadoria classificadas na NCM 21069090, tá? Que no caso é o creme à base de açaí Que Bom Frutar e Frute Açaí, de fato possui a tributação normal, que não está submetida ao ICMS-ST. Mas ela também, da mesma forma que os itens do 1.1, eles também têm a base de cálculo reduzida. Além de constar o CST 020 e o NCM 21069090 na mercadoria, o que por si só já demonstraria a utilização do benefício de redução, o valor do produto e o valor da base de cálculo utilizados pela empresa, conforme demonstrado na documentação, corresponde exatamente ao benefício de redução da base de cálculo de 33,33%, previsto no artigo 39 do Regulamento do ICMS São Paulo. Quanto às demais mercadorias autuadas no item 1.2, elas efetivamente são sujeitas ao ICMS-ST e são consideradas operações com o benefício fiscal. Tá? O mesmo entendimento deve ser aplicado na penalidade já aplicada pelo fisco. E uma vez demonstrado que a recorrente não logrou em apresentar os argumentos aptos a ensejar a reforma do entendimento recorrido da decisão, a recorrida postula pelo desprovimento integral do recurso de ofício, com integral manutenção das razões já expostas pela Delegacia Tributária de Origem. É isso. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Lara. Doutor Jandir. Pois não. Eu vou então passar a leitura do voto. Eu peço que os senhores, então, a partir do item 6 do voto, possam fazer o acompanhamento. Em relação à primeira acusação, o relatório circunstanciado de folhas 8 é categórico a indicar que a infração decorreu do fato de que, abre aspas, os produtos relacionados no anexo 1 não estão discriminados no referido artigo 39 do anexo 2, não sendo, portanto, aplicada a redução na base de cálculo. Fecha aspas. Já a respeitável decisão recorrida, sob o fundamento de que as mercadorias objeto deste item da atuação são sorvetes, enquadrados no capítulo 21 da NBM-SH nos códigos 21050010 e 21050090, reconheceu a aplicação do artigo 39 do anexo 2 do RICMES, que prevê a redução da base de cálculo do ICMS. Tal entendimento, inclusive, estaria alinhado com a resposta à consulta tributária número 23159 de 2021. Reconheceu, ademais, que a decisão recorrida teria cumprido os requisitos e condições exigidos pelo parágrafo 1º do mesmo dispositivo legal. A douta representação fiscal, por sua vez, sustenta que não teria sido atendido o requisito prescrito no item 4 do indicado parágrafo 1º do artigo 39 do anexo 2 do RICMES, que estabelece que a redução da base de cálculo, abre aspas, fica condicionada à regular apresentação pelo contribuinte remetente de informações econômico-fiscais nos termos de disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda. Fecha aspas. O não atendimento decorreria de dois aspectos. Primeiro, a própria autuada reconhece o cometimento de equívoco na apresentação do documento fiscal consistente em deixar de informar dos dados adicionais das notas fiscais o fundamento legal da redução da base de cálculo.
Isso constaria as folhas 11 e 25. E em segundo lugar, em sua manifestação fiscal, as folhas 16 e 58, o fisco evidencia o preenchimento incorreto das informações na EFD, pois na EFD do autuado, as entradas de mercadorias foram efetuadas sem qualquer informação com relação à situação tributária de cada operação escriturada, dificultando dessa forma uma perfeita análise por parte do fisco para entendimento das operações realizadas, descumprindo dessa forma ao que determina a legislação da EFD. Fecha aspas. Pois bem, em primeiro lugar, ao condicionar a redução da base de cálculo à regular apresentação pelo contribuinte remetente de informações econômicas fiscais nos termos da disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda, o item 4 do parágrafo 1º do artigo 39 do anexo 2 do RICMES, obviamente não está se referindo aos dados adicionais das notas fiscais ou à FD, mas sim à GIA, que é um instrumento por meio do qual o contribuinte inscrito no cadastro de contribuintes do ICMS e obrigado à escrituração de livros fiscais deve declarar o resumo de suas informações econômicas fiscais nos termos do artigo 253 do RICMES, que aqui eu transcrevo. Em segundo lugar, o mero descumprimento da apresentação de tais informações nos dados adicionais das notas fiscais ou na EFD constituiria mero descumprimento de obrigação acessória passível, se fosse o caso, de acusação fiscal específica e dissociada do próprio benefício da redução de base de cálculo. Em terceiro lugar, verifica-se que nas amostras dos documentos fiscais encartadas pela fiscalização, as folhas 515 e 538, constam invariavelmente os códigos de substituição tributária, os CSTs, 220 ou 520, relativos a operações com redução de base de cálculo, informação igualmente anotada no campo dados adicionais. Ressalte-se outro sim que a eventual falta de regularidade perante o fisco consubstancia elemento que somente poderia ser objeto de apreciação pelo órgão de julgamento se tivesse sido apontado como motivador da lavratura do lançamento de ofício, quando o contribuinte teria a oportunidade de, em relação a esse aspecto, desenvolver o contraditório e o seu direito à ampla defesa, inclusive com a produção de provas. Outro sim, também dentro de dúvidas que o ônus da prova da regularidade é exclusiva da acusação, da qual igualmente não se desvencilhou. Em remate, anote que, a partir do momento em que ocorreu a emissão de documentos fiscais pela recorrida, é inevitável presumir a sua regularidade fiscal. Nesse passo, a portaria CART 162/2008, em seus artigos 12 e 13, traz as seguintes regras. Aqui eu reproduzo esses dispositivos, que exatamente falam a respeito da necessidade da regularidade fiscal, da regularidade cadastral, para que a nota fiscal eletrônica seja emitida. E prosseguindo a partir do item 16. Bem se vê, pois, que a nota fiscal eletrônica não será emitida caso o emitente apresente qualquer irregularidade cadastral, vale dizer, a sua emissão implica no reconhecimento da regularidade perante o fisco, ou ao menos a presunção contra a sua existência. Portanto, sob qualquer prisma sobre o qual se examina a questão, merece ser prestigiada a respeitável decisão singular. Já quanto à segunda acusação, a respeitável decisão recorrida entendeu, como bem resume em seus itens 30 e 31, o que fala a decisão recorrida? Analisando-se as notas fiscais juntadas pelo fisco em amostragem, verifica-se que a situação tributária das mercadorias foi classificada no CST 560, que se trata de mercadoria nacional com ICMS cobrado em operação anterior por subvenção tributária, ou no CST 260, mercadoria estrangeira adquirida no mercado interno nacional com ICMS cobrado também na operação anterior por subvenção tributária. Além disso, consta nos referidos documentos fiscais, no campo de informações complementares, a informação de que o ICMS já havia sido recolhido via subvenção tributária. O contribuinte demonstra ainda que tais operações foram devidamente registradas em sua FD com o CST relativo a operações com ICMS cobrado na operação anterior por subvenção tributária. Bom, esses itens são os itens da decisão recorrida, prosseguindo no voto. Nessa rubrica, a doutora representação fiscal entende que, primeiro, a própria impugnante destaca que há outro tipo de mercadorias na relação exposta pelo fisco, como a mercadoria NCM 21069090, segundo destacou em folhas 1131. Em segundo, as mercadorias que Bonfrutari, Frute, Açaí não estão sujeitas à subvenção tributária, vez que não são sorvete. Terceiro, a autora defende que utilizou para essas mercadorias a redução da base de cálculo expresso no artigo 39, anexo 2 do RICMES. E quarto, a decisão recorrida deve ser alterada para restabelecer os valores cobrados referentes a esse produto, o NCM 21069090, que é o que Bonfrutari, Frute, Açaí, do item 1.2 do auto, e, caso haja entendimento de que a autuada recolheu parcialmente o valor, por causa da aplicação da redução da base de cálculo, é correto que seja cobrada a diferença. Bom, esses são os pontos da repressão fiscal. Em suas contrarrazões, a recorrida, repetindo o que já constou na sua impugnação, ela esclarece que são os pontos que a empresa já esclareceu. Item 21.
Compulsando-se os autos, note-se que nem o auto-infração ou tampouco o regulatório circunstanciado fizeram qualquer referência às mercadorias denominadas quibrão, frutari, frutti, açaí, né? E ao fato de as mesmas sujeitarem à tributação normal e serem eventualmente beneficiadas pela base de cálculo reduzida de que trata o artigo 39 do anexo 2 do RICMES. Na verdade, não foram encartados aos autos nem mesmo os documentos fiscais onde estariam descritas aquelas mercadorias, que somente foram noticiadas a partir de menção feita pela própria recorrida na sua impugnação. Em verdade, o relatório circunstanciado é singelo ao fundamentar que a acusação decorre meramente de operações tributadas como isentas, saídas a título de brinde e bonificação sem tributação, conforme se comprova pelas cópias dos documentos juntadas. Vale dizer, foram ignoradas totalmente as operações em questão que sofreram tributação beneficiada pela redução da base de cálculo. Nesse contexto, considerando-se o efetivo cabimento da aplicação da base de cálculo reduzida, pelas mesmas razões vistas anteriormente no exame do item 1 do AIM, bem como que o AIM, em nenhum momento, nem mesmo no relatório circunstanciado, ou sequer na manifestação fiscal de folhas 1658, mencionou as circunstâncias expostas pela douta representação fiscal, sujeitas a regramento distinto dos adotados pelo lançamento, cuja admissão, nessa instância de julgamento, implicaria em modificação do seu critério jurídico, vedada pelo artigo 146 do CTN, em situação que não configura mero erro de fato passível de correção nos modos do artigo 13 da Lei 13.457 de 2009, não há como ser restabelecida a acusação. Por fim, no que tange à terceira acusação, o relatório circunstanciado informa que se trata de crédito efetuado a título de imposto pago indevidamente, em virtude de erro de fato ocorrido na escrituração dos livros fiscais ou no preparo da guia de recolhimento. O contribuinte foi notificado, esclarecer e justificar o valor lançado a título de outros créditos e não comprovou ou esclareceu os créditos efetuados. Essa é a acusação, né? A respeitada decisão recorrida foi bem cancelar a autuação por reconhecer a juridicidade do procedimento adotado pela recorrida, como se depende dos seguintes excertos. Eu vou para a leitura, porque mais adiante eu comento esses trechos da decisão recorrida. A douta representação fiscal, quanto a este ponto em exame, manifestou sua concordância com os termos da respeitável decisão recorrida. De fato, trata-se de devolução de mercadoria pelo substituído, diretamente ao substituto tributário, situação que autoriza o lançamento a crédito do livro de depuração do ICM, do valor do imposto relativo à operação própria do fornecedor. Destarte também nesse ponto, não há reparos a fazer na respeitável decisão recorrida. Tendo exposto, conheço do recurso de ofício, mas nego-lhe provimento, mantendo incólume a respeitável decisão recorrida. Esse é o voto, doutor João, que eu submeto aos colegas e fico aqui à disposição para os debates. Obrigado. Doutor Jandir, muito obrigado pelo voto, né? Eu vou adiantar que vou acompanhá-lo, né? A questão da redução da base de cálculo, para mim, está muito clara aí, né? Eu acho que duas questões me levam a crer, né, que esse posicionamento é o mais adequado. O primeiro deles é que nesses casos, né, em que o contribuinte deixa de informar na escrituração fiscal digital, eu acho que requer aí uma análise mais aprofundada da fiscalização, né? Não simplesmente glosar, quer dizer, glosar, eu digo assim, não cobrar um imposto, né, todo o imposto, né, que enfim. Então, eu acho que isso realmente é um problema, né, e a gente acaba ficando aí com a bola quadrada, né, porque o contribuinte fala que está aprovado, mostra, traz a documentação, enfim, e a fiscalização, ela insiste num argumento de que não cumpriu um requisito formal, que, enfim, é complicado, né? Quando a gente vê o substrato mesmo, né, o que realmente de fato aconteceu, a gente está vendo aí que não tem motivos para crer que seja diferente do que o contribuinte está falando. Também em relação à devolução de mercadoria, né? Então, me parece que está bem provado isso aí. Bem? Estão me escutando? Deu uma instabilidade, mas agora retornou. Sim, acho que a decisão recorrida ela abordou bem as questões, então vou acompanhá-lo. Vou passar então a palavra para os demais colegas. Doutor Herbert. Bom dia a todos, mais uma vez. Parabenizo o doutor Jandir pelo voto. Sim, apesar de eu acreditar que o descumprimento dos requisitos formais é uma condição para o gosto da redução de base de cálculo. Eu acompanho porque entendo, assim como o doutor, de que
o descumprimento formal não faz parte da acusação. O relatório circunstanciado, o fiscal autuante, é claro, ao dizer, como destacou o doutor, que os produtos não estariam inclusos no artigo 39 do anexo 2, como na verdade estão. A questão da escrituração ou não na GIA não faz parte da acusação, assim como não faz os outros itens do artigo 39. Se o produto é destinado à alimentação humana, se a empresa optante do simples, se está em irregularidade fiscal. Trazer isso depois da apresentação da defesa, me parece, como bem concluiu o doutor, inovar no critério jurídico, que não é aqui permitido. Da mesma forma foi o item 2, também tentou-se inovar ali para trazer o produto Frost Açaí para a tributação completa, quando na verdade ele tem a redução de base de cálculo. Mais uma vez, os requisitos formais não fazem parte da acusação. E o item 2.3 é inequívoco nos autos, representação fiscal concorda, julgamento a qual foi pela insubsistência da acusação, a parte interessada também, representação fiscal também. Enfim, acompanhe o doutor em essência. Obrigado, doutor Herbert. Doutor Eduardo. Obrigado, doutor Herbert. Doutor Eduardo. Desculpem, estava desligado o microfone. Eu acompanho integralmente o relator, doutor Jandir. Muito obrigado. Doutora Maria Cláudia. Parabéns, doutor Jandir, pelo voto. Eu não vou me opor, porque no próprio recurso de ofício a gente concordou com o item 3, né? Em relação ao item 2, concordamos parcialmente, mas depois vimos que o contribuinte trouxe algumas provas aí de que o produto se enquadrava. E em relação ao item 1, entendo também ser uma formalidade, e a exposição do doutor Jandir explica aí muito bem o motivo do cancelamento. Então, não vou me opor. Muito obrigado. Eu vou, então, encerrar os debates, pedir aos colegas que marquem a presença para a votação. Eu acho que o doutor Jandir já registrou, né, conhecimento integral do recurso de ofício e não provimento. Então, vou verificar o quórum para a votação. Peço aos colegas que marquem a sua presença. Doutor Eduardo, quórum verificado, vamos iniciar a votação. Um minutinho que aconteceu um probleminha aqui, não sei o que é. Agora foi. Votação realizada, o processo de Unilever Brasil Limitada, AIM 442.246, teve o seu recurso de ofício conhecido e não provido, em decisão unânime. Vou encerrar a votação. Eu agradeço a presença da doutora Lara. Vamos passar para o próximo processo. Tenha um bom dia, doutora. Obrigada, bom dia a todos. Peço, então, aos colegas que se dirijam ao próximo processo. Gran Brasil, Indústria e Comércio de Polímeros Eireli, AIM 438.501. Relatoria do doutor Eduardo Soares de Mello. Tá. Presidente, eu estava revisando meu voto, né, até vou fazer uma indagação para os senhores, em relação aos juros de mora, tá? O que acontece, até para ver se eu preciso retificar, mas a redação já está pronta, é só copiar e colar. A lavratura, ela se deu em final de 2020, né, em relação a
fatos geradores ocorridos em 2019 e 2020. Só que considerou, pela descrição ao final do relato de cada acusação fiscal, o artigo 96 da Lei 6374, ou seja, que suplanta a taxa de juros de mora. Eu havia inicialmente, lendo ali o recurso ordinário, as contrarrazões, em que se discutiu a aplicação ou não dos juros de mora que supera a Selic, adotado ali, né, aplicado ali a súmula antes da revisão. Então, me parece, tenho já o texto aqui retificado, que eu teria que, então, ou não conhecer ou dar provimento parcial, considerando a súmula que foi revisitada em 9 de junho desse ano. Eu acho que é esse o entendimento, né? Porque, embora houvesse a Lei 16.497, né, que é de final de 2017, e que me parece que, então, em razão dessa lei, não deveria se cobrar essa taxa de juros de mora superior à Selic, pelo que eu li, pelo que entendi, ela foi cobrada. Não sei se eu estou equivocado, então me parece que eu deveria conhecer e dar provimento parcial, considerando essa circunstância, né, a revisitação da súmula. É isso? Doutor Eduardo, aonde que está que foi cobrado superior à taxa Selic? Ou seja, nos juros de mora anterior à revisão da Lei 6374? Porque o fato, a lavratura ela ocorreu posteriormente à revisão da lei e com fatos geradores ocorridos posteriormente. Isso é feito automaticamente pelo sistema, é cobrada a taxa de juros de mora que está no sistema. A fiscalização não tem, o fiscal não tem nem como alterar isso, né? Então, é tudo parametrizado pelo sistema. Ah, tá. Não, então vai ficar o voto como tal, porque eu li aqui no item 3 observações que o débito fiscal fica sujeito a juros de mora nos termos do artigo 96 da Lei 6374. Sim, a Lei 6374 foi alterada, né? Em 2017. Não, então tudo bem. Então, esse artigo. Então tá ok. Então tá perfeito. É porque nesses casos não é nem o caso de aplicação da súmula 10, né? Porque como são a súmula 10, ela na verdade ela serve para os casos anteriores à alteração da lei, né? Em que havia dúvida se aplicaria a lei, a alteração da lei, né, a esses fatos pretéritos, né? Tá, então a súmula 10 ela veio para dizer não, se aplica em qualquer hipótese. Agora a gente aplica e altera para fazer valer a limitação à Selic para todos os casos, inclusive anteriores a 2017. Porque posteriores a novembro de 2017, já é a cobrança limitada à Selic. Então, não é nem caso de aplicação da súmula, né? É só o caso de dizer que, olha, não, esses casos não... matéria não conhecida, na verdade, a matéria é conhecida, né? Só que dizer que, como foram casos lavrados posteriormente a novembro de 2017, a cobrança já está limitada. Porque tem a discussão nas peças, né, recursal e nas contrarrazões. Tá, então eu só vou retificar isso dizendo que eu posso falar que a controvérsia perdeu objeto em razão da súmula, é isso? Isso, não, em razão da súmula não. Na verdade, houve uma alteração da lei 6374. A lavratura já foi... Já foi com a limitação à taxa Selic. A não ser que tenha algum fato nos autos que mostre que houve algum erro, né, da fiscalização, enfim, eu acho muito... Nunca vi isso, né? Mas então não faria sentido a discussão no recurso ordinário nas contrarrazões? Não faz sentido. Muitas vezes o contribuinte coloca isso de uma forma automática, né? Tá bom, Então... tá. Porque tem essa discussão, né, das partes litigantes. Então, deixa eu só fazer uma correção e aí eu já disponibilizo o voto. Só um segundo. Perfeito. Obrigado, doutor Eduardo. Os colegas podem se manifestar, né? Eu coloquei aqui a minha posição de uma forma autoritária e categórica. Eu esteja equivocado na minha leitura, mas então me parece que é o caso de falar que não tem mais celeuma em relação a isso. Isso, é isso que eu penso. Agora, eu não sei se os colegas pensam diferente, né? Fiquem à vontade. Não, eu também li o recurso ordinário, esse pedido da taxa Selic, mas parece que é um pedido equivocado, porque os fatos geradores são posteriores a novembro de 2017, então já não foram, não houve apuração considerando valor superior à Selic. Então, eu acho que o pedido não tem objeto, na verdade.
Tá, então deixa eu só corrigir um parágrafo, só um segundo. Finalizando aqui. Bem, eu inseri, né, eu corrigi, eu tirei o que eu havia mencionado sobre a súmula 10. Então, eu só acrescentei um parágrafo no seguinte sentido. Pondero que a insurgência da recorrente em relação aos juros mora, aí abro parênteses, no entender do contribuinte superiores à taxa Selic, perdeu o objeto, uma vez que o presente auto de infração fora lavrado, considerando a superveniência da Lei Estadual 16.497 de 2017. Acho que basta essa informação, né? Vou manter assim, então. Deixa eu ver agora, deixa eu ver colar. Só um segundo.
presidente, eu vou proceder à leitura do meu voto. Então, aqui eu transcrevo... Estão me ouvindo? Perfeito. Pode continuar, doutor Eduardo. Tá, eu começo, então, transcrevo, né, são 5 acusações fiscais, todas de creditamento indevido, e digo, né, ao final da transcrição. As acusações fiscais dizem respeito, portanto, a creditamento indevido do ICMS em valor superior ao imposto destacado nas notas fiscais referentes à entrada de mercadorias no estabelecimento, isso é o item 1, creditamento, né, também devido em razão da escritoração não fundada em documento fiscal e sem o correspondente recebimento de prestação de serviço, ou seja, ausência de comprovação da origem dos créditos, é o item 2, creditamento indevido referente ao crédito de ativo permanente, ausência de comprovação da origem dos créditos, é o item 3, o item 4 é o creditamento relativo à escritoração de uma nota fiscal eletrônica específica e que fora cancelada pelo emitente. E o item 5, creditamento indevido do ICMS conforme lançamento de valores em GIA, relativo à operação própria do substituto em operação interestadual promovida pelo contribuinte substituído e num outro valor por recolhimento antecipado do imposto, sendo que o mesmo nunca realizou operações com produtos sujeitos a ST, tendo como atividade o comércio de materiais plásticos. Então, esse é o item 5. A recorrente sustenta a necessidade de comprovação da adoção das providências determinadas pela Portaria CAT 115/2014, em momento prévio à lavratura do presente auto. Pondera a obrigação de prévio referendo da Comissão de Controle de Qualidade, ou seja, em momento anterior ao lançamento de ofício, nos termos do artigo 2º, parágrafo único da aludida portaria. Ocorre que, como já sedimentado nesta colenda da Câmara, a Portaria CAT 115/2014 é norma interna a ser atendida pela própria administração tributária, não se exigindo a comprovação nos autos, no auto de infração, sobre a efetivação do aludido controle de qualidade. Mas foram verificados os pressupostos do artigo 142 do Código Tributário Nacional para a realização do lançamento de ofício, além do fato de que foram cumpridos todos os elementos obrigatórios para a lavatura do auto e cujo rol, que não exige a comprovação do controle de qualidade, figura no artigo 34 da Lei Estadual 13457 de 2009, norma que disciplina o processo administrativo tributário no Estado de São Paulo. A recorrente alega que os dispositivos tidos como violados não têm força de lei, porquanto teriam como fundamento o decreto estadual 45.490.00, que é o regulamento ICMS, quando deveriam ser considerados artigos da Lei Estadual 6374 de 89, lei em sentido estrito, em consonância com o princípio da legalidade. Afirma a obrigatoriedade da menção, por parte do auto lavrado, aos dispositivos de lei eventualmente desrespeitados. Admite-se que a insurgência da recorrente diz respeito a cada uma das acusações contra ela imputadas no presente auto, itens 1 a 5. No meu sentir, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, normalmente porque as descrições das eventuais infrações são claras, além do fato de que os dispositivos constantes do Decreto Estadual 45.490 de 2000 encontram fundamento de validade na Lei 6374 de 89. Não poderia ser diferente, uma vez que cumpre ao referido veículo normativo a regulamentação, fiel execução da Lei 6374 de 89, impedindo aquele qualquer inovação no ordenamento jurídico. Para que não remaneça dúvida quanto à inexistência de óbice ao amplo exercício do direito da recorrente, demonstro a seguir a correspondência de cada dispositivo do decreto estadual, tido como infringido pelo trabalho fiscal, com o específico artigo, né, o correspondente artigo da Lei 6374 de 89. Então, aí eu digo, em relação ao item 1, infringência dos artigos 59, e aí eu coloco, né, sempre o correspondente artigo da Lei 6374 de 89, com o artigo 36, né? O artigo 61, parágrafo 2º do decreto, correspondente ao artigo 38 da lei. Em relação ao artigo 2º, né, a Fazenda sustenta a infringência ao artigo 61, parágrafo 1º,
Aí eu trago a correspondência, que é o artigo 38 da lei. Traz o artigo 64, inciso 1º do decreto. Aí eu trago, em relação à lei 6374/89, os artigos 36, parágrafo 2º, 38, parágrafo 1º e artigo 67, caput da lei. No que atina ao item 3, né, infringência ao artigo 61, trago o artigo 38 da lei. Diz respeito ao item 34, né, em que se fala em infringência ao artigo 61, artigo 38 da lei. E, finalmente, no que diz respeito ao artigo 5º, sustenta-se infringência ao artigo 59. Então, na lei, o artigo correspondente é o 36. Em relação ao artigo 269 do decreto, na lei, o artigo correspondente é o 66-B. Em relação ao artigo 270, é o artigo 66B da lei. Em relação ao artigo 426A do regulamento, é o artigo 2º, parágrafo 3º-A da lei 6374/89. Digo eu, cumpre acrescentar que a informação, artigos da lei 6374/89 relacionados aos dispositivos do decreto 45.490 de 2000, é de fácil e imediato acesso ao público em geral, uma vez que disponível no sítio eletrônico da Secretaria de Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, Cefaz-SP. Por essas razões, não merece acolhida a referida afirmação da recorrente, cerceamento do direito de defesa e inobservância ao princípio da legalidade, sendo, no caso vertente, rigor formal, vigência dos correlatos dispositivos contidos na Lei 6374/89, no relato da infração do processo. A acusação fiscal do item 1 do auto de infração se refere ao creditamento indevido do ICMS em valor superior ao imposto destacado nas notas fiscais, referente à entrada de mercadorias no estabelecimento da recorrente. A recorrente assevera incompatibilidade entre a descrição da infração, relatório circunstanciado e o respectivo demonstrativo, relacionado ao item 1 do auto lavrado. Reproduz a descrição da infração. E aí, quando reproduz, né, o que importa é que é dito no relato da infração, mercadorias adquiridas de outros estados, com imposto destacado na nota fiscal com alíquota de 4%, 12%, foram escrituradas pelo contribuinte com valores de operação e alíquotas superiores aos constantes dos documentos fiscais originais. Então, aí fecha aspas a descrição. Então, a recorrente ela reproduz a descrição da infração, nessa descrição que eu li, para afirmar que, de acordo com o relatório fiscal, os documentos foram escriturados com valores de operação e, né, e aí eu destaquei, alíquotas superiores aos constantes dos documentos fiscais originais. Informa a recorrente que consta da maioria das operações do demonstrativo de folhas 11 e 13 a identidade entre os valores das operações contidas nos documentos e aqueles escriturados no livro. Afirma erro de acusação referente às operações em que os valores destas não foi escriturado a maior e acusação gramaticalmente correta. Só para ficar claro, quando sustenta esse equívoco, né, de natureza gramatical ou de redação, é para falar o seguinte, olha, aqui, diferente do que o trabalho fiscal sustenta, não houve creditamento indevido por equívoco em relação à operação e alíquota, né? Então, na verdade, a recorrente ela força um pouquinho a barra dizendo, olha, a acusação fiscal não poderia falar que houve em relação ao valor de operação que está na nota e foi escriturada, e ao mesmo tempo equívoco em relação à alíquota mencionada na nota e depois, né, o que foi escriturado. Mas é claro que a redação ela não está querendo dizer isso, está querendo dizer que houve situação que teve dissonância em relação ao valor da operação e situação em que houve incongruência em relação à alíquota. Mas continuando o meu voto. Entende que houvera o cerceamento à sua defesa, tendo em vista a juntada de documentos para amostragem por parte do trabalho fiscal. Isso porque não seria mais possível acessar os dados das notas fiscais eletrônicas em virtude do estatuído no ajuste CINEF 16 de 2018. Né? Mais especificamente, a cláusula 15ª, parágrafo 2º, 3º, 4º, 5º e 6º. Justifica o cerceamento de defesa na circunstância das consultas públicas disponíveis não possibilitarem a conferência do valor do imposto estadual, ICMS e ICMS-ST, destacados nas notas fiscais. Ainda,
consta do recurso ordinário insurgência em relação à capitulação da multa, tendo em vista a inexistência de relação entre esta e a conduta da recorrente. Ademais, sustenta a incompatibilidade entre a descrição do fato, os dispositivos legais tidos como infringidos e a penalidade imputada, a razão pela qual prima pela nulidade do auto de infração lavrado. Também fazer uma observação. A cada item, né, de forma genérica, ampla, vaga, a recorrente sustenta essa incompatibilidade entre descrição do fato, o dispositivo legal infringido e a penalidade da multa. E aí traz sempre 2 julgados do TIT, né, salvo engano, os 2 julgados, mas que são também genéricos, que não guardam relação com o caso concreto, né, diz respeito a outra situação, outro caso, outra situação concreta. Digo eu, não vislumbro o alegado erro de acusação, haja vista a relação de pertinência entre o relatório de acusação e a capitulação da infração, o que é corroborado com acervo probatório, elementos documentais que comprovam o acreditamento do imposto estadual indevidamente maior, contido, né, esse acervo probatório no auto de infração lavrado. Como bem observado pela recorrida, né, pela representação fiscal, como exemplo é o caso da nota fiscal eletrônica 5962, as folhas 34 do processo, com valor de operação de R$ 139.150, ICMS destacado em R$ 5.566, mas com creditamento no valor de R$ 16.698, né, conforme registro de entrada, as folhas 48 do processo. Em conteste que eventual equívoco de natureza gramatical, redacional, não implicou em prejuízo, inocorrência, portanto, de cerceamento a direito de defesa da recorrente, que teve plena condição de compreender a acusação fiscal em enfoque. Aliás, depende do demonstrativo anexo 1, folhas 11 a 13 do processo, que as operações mencionadas combinaram em aproveitamento de ICMS indevidamente maior que os valores destacados dos documentos fiscais, o que espanca a afirmação de erro de acusação. Tampouco houve cerceamento ao direito de defesa da recorrente em face da juntada de documentos por amostragem pelo fisco estadual. Repise-se a afirmação da recorrente quanto à impossibilidade de acesso a todos os dados das notas fiscais eletrônicas em virtude do ajuste CNF 16 de 2018. Não bastasse a previsão legal de utilização de prova por amostragem, artigo 22 da Lei Estadual 13.457 de 2009, constam do demonstrativo 1 as respectivas chaves de acesso que possibilitam as devidas consultas. Além disso, o artigo 202 do Regulamento do ICMS de São Paulo exige do contribuinte a conservação de documentos fiscais pelo prazo mínimo de 5 anos. E aí eu faço uma observação, né? Os fatos geradores, eles dizem respeito aos exercícios de 2019 e 2020. Pelo prazo mínimo de 5 anos, o que afasta a alegação da recorrente quanto à morosidade de aquisição dos arquivos mediante utilização de certificado digital. Então, num dado momento do recurso, a recorrente ela fala, olha, o que interessa são as informações, os dados constantes dos bancos de dados da Secretaria da Fazenda. Então, seria muito mais fácil para o fiscal trazer no processo todos esses elementos do que eu, contribuinte ou recorrente, ficar acessando com certificado digital, o que demoraria, né? E aí eu vejo, e aí eu acompanho, né, o raciocínio da representação fiscal, que isso não é argumento, né, a questão da morosidade. Além do fato de que o contribuinte, a recorrente, ela até poderia, em razão do princípio do formalismo moderado, e se realmente ela quisesse trazer em outras petições, né, juntar demonstrações, quer dizer, até o presente julgamento, mas não foi o que fez. A capitulação da penalidade, artigo 85, inciso 2º, a linha J da Lei 6374/89, está correta, uma vez que houve apropriação indevida de crédito do ICMS, em situação distinta daquelas descritas no mesmo inciso 2º do artigo 85 da aludida lei estadual. Tecidas essas considerações, mantém a acusação fiscal do item 1 do auto de infração. A acusação fiscal do item 2 do auto diz respeito ao acreditamento indevido do ICMS em virtude da escrituração não fundada em documento fiscal e sem correspondente recebimento de prestação de serviço de transporte, ausência de comprovação da origem dos créditos. A recorrente sustenta a inconstitucionalidade da penalidade aplicada, no caso, 40% do valor da operação,
haja vista o alegado desrespeito ao artigo 150, inciso 4 da Constituição Federal de 88, dispositivo esse que, diga-se de passagem, veda às pessoas políticas a utilização de tributo com efeito confiscatório. Cita julgado do Supremo Tribunal Federal em que, em sede de repercussão geral, reconheceu o caráter confiscatório à multa em valor superior ao montante do tributo devido. Em outras palavras, a recorrente pleiteia a aplicação do princípio que veda o confisco às penalidades cobradas dos contribuintes. Conforme o trabalho fiscal, houve o creditamento, requer que o aludido entendimento seja considerado por este egrégio tribunal, aplicando-se subsidiariamente o novo Código de Processo Civil, com a consequente limitação da multa a 100% do valor do tributo exigido. Conforme o trabalho fiscal, houve o creditamento de conhecimentos de transporte rodoviários, CTES, a princípio emitidos pela pessoa jurídica AGLOG Transportes Limitada, com a circunstância da escrituração dos documentos sem a indicação da chave de acesso. Como se não bastasse, não fora verificado no período, em consultas ao sistema da Cefaz, a existência de CTES em que a recorrente é tomadora do serviço de transporte. Observe-se a existência, no recurso ordinário, de qualquer insurgência em relação ao mérito. Dito de outra forma, questão atinente ao mérito é incontroversa, razão pela qual a acusação fiscal em comento deve ser mantida. No que atina a penalidade aplicada, é-se diz que a mesma está pautada em legislação válida, vigente e eficaz, além do fato de que, em consonância com o estatuído no artigo 28 da Lei 13.457 de 2009, não cabe ao órgão de julgamento deste egrégio tribunal afastar a acusação fiscal por alegada inconstitucionalidade, salvo em casos expressamente excepcionais e que registres não guardam relação com o auto lavrado. Nesse sentido, mantenho a acusação fiscal, aqui eu botei item 1, mas aí tem 2. Eu também vi alguns errinhos de redação, mas a princípio acho que não tem necessidade de corrigi-los. A acusação fiscal do item 3 do auto de infração consiste no creditamento indevido de ICMS e que estaria relacionado ao crédito ativo permanente, ausência de comprovação de origem dos créditos. A recorrente observa que a acusação reconhece os créditos como decorrentes de aquisição para o ativo permanente, destacando a correspondente acusação fiscal. E aí eu transcrevo parte da acusação que diz o seguinte: creditou-se indevidamente do ICMS, mais adiante, referente ao crédito de ativo permanente, o contribuinte foi notificado a apresentar a origem dos créditos, não apresentou resposta à notificação do prazo combinado. Então, a parte transcrita. Afirma a recorrente, conhecido que o crédito do imposto estadual decorre de aquisição de bem para integrar o ativo permanente, deveria ter sido aplicada a penalidade prevista no artigo 85, inciso 2º, a linha E da Lei 6374/89, norma segundo a qual a multa de 10% do valor da operação ou da prestação decorre do crédito do imposto estadual oriundo de sua apropriação em momento anterior ao da entrada da mercadoria no estabelecimento ou ao do recebimento do serviço. Então, ela pretende a aplicação, né, desse dispositivo, ao invés da multa incerta na linha J dos mesmos inciso e artigo. Né? Quando eu falo J, a gente sabe, é sempre a residual. Aduz que a defesa de folhas registrou que a acusação fiscal mencionara a existência de crédito do ICMS relativo à aquisição de bem do ativo permanente da recorrente, além da necessidade de comprovação da origem dos mesmos créditos, fato que teria dificultado o exercício do direito de sua defesa. Registra que a decisão recorrida desconsiderou a alegação fazendária de falta de comprovação pela recorrente da origem dos créditos em questão, de sorte a remanescer apenas a alegação de infração ocasionada pelo não atendimento à regra da apropriação do crédito do ICMS na proporção de 1,48 mês. Multa, portanto, de 10%, ao invés de 100% do valor da operação na forma imputada pelo trabalho fiscal. Externa ainda a incompatibilidade, né, e aí isso acontece, eu já mencionei, em cada item do auto, de forma genérica. A incompatibilidade entre a acusação fiscal, os dispositivos considerados infringidos e a capitulação da multa, pleiteando o reconhecimento da nulidade do auto lavrado. Observe-se desde já que, notificada para comprovar a origem dos créditos de ICMS apropriados, a recorrente deixou de se manifestar, quedando silente. Diferente do que sustenta a recorrente, não decorre do trabalho fiscal
reconhecimento de apropriação de créditos do imposto decorrente de aquisição de bens para integrar o seu, dela recorrente, ativo permanente. Houve, sim, indagação, né, do fisco quanto à origem do aludido crédito relacionado a específicas notas fiscais emitidas pela recorrente. Como observado pela recorrida, a notificação, né, isso no trabalho fiscal, solicitou esclarecimentos referentes à documentação fiscal, notas fiscais de folhas 62 a 65, em que não consta detalhamento da operação que teria dado origem aos créditos. Houver apenas indicação no campo natureza da operação da nota fiscal eletrônica, da informação 604, lançamento de crédito relativo à compra de, fecha aspas. E no campo descrição do produto, a informação, abre aspas, ativo permanente, fecha aspas. Mas não é só. A recorrente informou, campo informações complementares, as folhas 65 do processo, tratar-se curiosamente, né, e aí como bem colocado pela recorrida, né, tratar-se de forma contraditória, abre aspas, de lançamentos feitos extemporaneamente na centralizadora nos últimos 5 anos, não aproveitados nos estabelecimentos destinatários das notas fiscais à época, fecha aspas. Não há destarte, clareza, quanto aos motivos da emissão dos documentos fiscais, fato que motivou a notificação acima mencionada, mas que não resultou na demonstração, primeiro que não foi nem respondida a notificação, né? Mas que não resultou na demonstração pela recorrente, no que se refere à comprovação da aquisição dos bens destinados ao ativo permanente da mesma. Em manifestação às folhas 119, o trabalho fiscal pondera que, abre aspas, a infringência do item 3 é relativo ao crédito indevido de ativo permanente para o qual não demonstrou origem, fecha aspas, e que, abre aspas, a autuada não cumpriu os requisitos para a compensação do suposto imposto, muito menos demonstrou a existência de tais ativos, não apresentando as notas fiscais de aquisição dos referidos ativos, muito menos o controle do crédito de ICMS ao ativo permanente, o CIAP, fecha aspas. Correta, ademais, a capitulação da multa na linha J do artigo 85, no inciso 2º do artigo 85, da Lei 6374/89, por se tratar de creditamento indevido de ICMS, que não se enquadra nas outras situações fático-jurídicas vislumbradas expressamente no aludido inciso. Também eu acrescento, como bem puder a recorrida, que não há, né, como legislador, ele vislumbrar todas as situações fáticas, né, e inseri-las em novos dispositivos legais, né, até em razão das N peculiaridades e do dinamismo também dos negócios particulares. Por essas razões, não merece guarida a alegação de compatibilidade entre o relatório da acusação, dispositivo legal violado e penalidade. Por essas razões, mantém a acusação fiscal do item 3. A acusação fiscal do item 4 consigna o creditamento indevido de ICMS relativo à escrituração da nota eletrônica 26841 e que fora cancelada pelo emitente do documento fiscal. A recorrente pondera o equívoco da exigência fazendária consubstanciada na cobrança do crédito de ICMS no valor de R$ 16.591,16, uma vez que o ICMS destacado na mencionada nota fiscal foi no montante de R$ 5.591,26. Discorda da decisão recorrida que considerou para a cobrança o valor escriturado no livro fiscal, R$ 16.591,16, e não o montante destacado no documento fiscal, R$ 5.591,26. Nesse sentido, há duas que, a acusação é omissa em relação à divergência entre os valores destacados na nota fiscal cancelada e exigido no presente auto. Os dispositivos infringidos não apontam para a irregularidade de escrituração, não se referem a dispositivo referente ao registro de entradas. 3. A penalidade imposta, multa residual, não se refere à conduta realizada. 4. A decisão recorrida introduziu um novo critério jurídico para manter a acusação. E 5. A incompatibilidade entre a conduta
os dispositivos considerados violados, né, infringidos e a multa capitulada. Não merecem prestígio as afirmações da recorrente. Isso porque a acusação fiscal diz respeito a crédito devido referente à escrituração de nota fiscal eletrônica, reitere-se, cancelada pelo emitente do específico documento fiscal, não guardando assim relação com a acusação de que a equivocada apropriação de crédito de ICMS corresponderia ao valor do imposto destacado na nota fiscal eletrônica. Não bastasse a escrituração de documento fiscal cancelado, a recorrente levou em conta crédito superior ao consignado, destacado, na aludida nota fiscal eletrônica. O desacerto da conduta da recorrente culminou na correta exigência do valor de crédito indevido escriturado em livro fiscal, como não poderia deixar de ser. Não identifico a introdução pela decisão recorrida de novo critério jurídico. Na hipótese, a recorrente sustenta que o julgado recorrido teria motivado seu entendimento em erro de escrituração. Mas, e aí digo eu, né, mera divergência de posicionamento entre o julgador monocrático e a autuada, a recorrente. Além disso, o julgador monocrático destaca que o valor exigido no auto não teria como base o valor do imposto destacado no documento fiscal, e sim no valor efetivamente escriturado pela autuada. Não expressa, né, que teria havido erro na escrituração. Destarte mantém a acusação fiscal do item 4 do auto lavrado. A acusação fiscal do item 5 do auto infração registra o creditamento indevido de ICMS conforme lançamento de valores em GIA no valor de R$ 14.590,33, relativo à operação própria do substituto em operação interestadual promovida pelo contribuinte substituído, e R$ 15.900,27 no recolhimento antecipado do imposto. De acordo com o trabalho fiscal, o mesmo nunca realizou operações com produtos sujeitos à substituição tributária, tendo como atividade o comércio de materiais plásticos. Pleiteia recorrente a insubsistência da acusação com o argumento de necessidade de notificação, o que não teria ocorrido, nos termos do artigo 267, inciso 2, a linha B do regulamento de ICMS. Ocorre que referida prévia notificação apenas respeito às situações de responsabilidade subjetiva do substituído, em hipótese em que o imposto não foi recolhido pelo substituto. No auto lavrado, a recorrente aproveitou o crédito com fundamento no artigo 271 do regulamento e que se refere a situações envolvendo ressarcimento pelo contribuinte substituído. A seu turno, o artigo 426A diz respeito ao recolhimento antecipado do imposto incidente nas operações próprias e subsequentes. Como bem registrado pela recorrida, abre aspas, essas situações de creditamento do ICMS descritas nas GIAs não estão abarcadas na situação de falta de pagamento ICMS-ST, quando este imposto poderá ser cobrado do substituído, fecha aspas. Digo eu, como salientado pelo trabalho fiscal, a recorrente informar a fiscalização, folhas 10 do processo, não operar com produtos sujeitos ao regime de substituição tributária, além de não ter realizado no período operações que justificassem os lançamentos em questão. No sentido da recorrente, embora a escrituração dos créditos devesse ocorrer no RAICMS, o relato da infração teria informado que deveriam ser lançados registros de entradas. Quanto a este ponto, reproduzo, assim como fizer a recorrida, as considerações da decisão recorrida, folhas 208, e que são suficientes para o deslinde da específica controvérsia. Abre aspas. A menção a livro registro de entradas realizada no relato da infração claramente decorreu de erro material, pois os créditos foram lançados no RAICMS em GIA. O equívoco foi corrigido logo no relatório circunstanciado, folhas 10, e não teve amplitude para gerar qualquer confusão na defesa da autuada. Fecha aspas. Correta a capitulação da penalidade do artigo 85, inciso 2º, a linha J, da Lei Estadual 6374/89, por se tratar de crédito indevido de ICMS em situação distinta daquelas escritas no aludido inciso 2º do artigo 85. Nesse sentido, mantenho a acusação fiscal do item 5 do auto lavrado. Não partilho da insurgência da recorrente no que diz respeito à forma de atualização do valor básico da multa. Isso porque aplico a seguinte súmula editada por este egrégio tribunal. Tem a súmula 3 de 2018, segundo a qual é legítima a atualização do valor básico da multa nos termos do parágrafo 9º do artigo 85 da Lei 6374/89. Digo eu, pondero que a insurgência da recorrente
em relação aos juros de mora, no entender do contribuinte superiores à taxa Selic, perdeu objeto uma vez que o presente auto de infração fora lavrado, considerando a superveniência da Lei Estadual 16.497 de 2017, em patamar registricial da taxa Selic. Finalmente, não merece guarida a pretensão da recorrente, consubstanciada na relevação na redução das penalidades aplicadas nos moldes do artigo 527-A do Regulamento do CMS, uma vez que, e aí já sou eu dizendo, por se tratarem de acusações fiscais de creditamento devido ao CMS, implicaram, ainda que indiretamente, na falta de pagamento do ICMS em razão da conduta por ela recorrente praticada, óbice legal para a suavização ou relevação da multa imposta ao contribuinte. Assim, mantenho as penalidades imputadas à recorrente. Em face do exposto, conheço o recurso ordinário e nego-lhe provimento, mantendo o auto de infração lavrado. É assim como voto, presidente. Desculpem aí os erros de redação, mas eu acho que não precisam ser retificados. Muito obrigado, doutor Eduardo. Parabéns pelo voto. O que dizer desse processo, né? A única coisa que eu tenho a dizer é parabenizar o relator, né? Porque teve uma paciência impressionante. Eu não teria. Aliás, nessa semana que os católicos comemoram a sua padroeira máxima aí, da Nossa Senhora da Aparecida, né? Eu vou lembrar de uma figura bíblica, né? O doutor Eduardo, nessa Câmara, fez as vezes de Jó, e teve uma paciência descomunal com esse processo. Parabéns, doutor Eduardo. Eu acho que eu não teria tido, né? Eu acho que eu seria um daqueles interlocutores de Jó que tentaria dissuadi-lo, né? De sua paciência, né? De sua resiliência, enfim. Eu seria esse interlocutor, né? Um daqueles, né? Que se dizem amigos, mas no fim das contas eles estão querendo né, te derrubar. Né? Eu seria esse, doutor Eduardo. Eu não teria a mesma paciência, porque o que nós temos nesses autos, né? Não há uma linha do contribuinte que diga por que, da onde vêm esses creditamentos superiores, né, ao que foi destacado na nota fiscal, da onde vêm esses serviços, ou enfim, esse serviço de transporte, enfim, que foi creditado, que não existe, não foi em nenhum momento revelado pelo contribuinte, não se deu o trabalho de trazer nada nos autos, né? E esse ativo permanente, onde está registrado, né? O que é isso, né? Quer dizer, o contribuinte não se dá nenhum trabalho de responder, né? De uma linha que diga o porquê fez isso, né? Ainda traz alegações de que não deveria ter sido primeiro notificado o substituto, né? Numa situação que não tem nada. Então, realmente, é só alegações em relação à multa, capitulação da infração, capitulação da multa, enfim. Eu acho que está de excelente tamanho para o contribuinte o que a decisão recorrida fez, né, que ela alterou o termo inicial da atualização básica do valor da multa, né, e ainda alterou a capitulação, tudo que é permitido, né, para os itens 2 e 3, ou 3 e 4, enfim, eu não me lembro muito bem, mas ela fez essa alteração, algo que é permitido, não é nada que gera nulidade, mas nem isso o contribuinte argumenta, né, que poderia ter gerado alguma nulidade, né, enfim, é algo que é completamente regular, previsto na legislação, o órgão de julgamento pode fazer, e no final das contas o que temos é isso, né, um processo que, com 33 páginas de um recurso ordinário, né, que realmente não traz nenhuma substância, com todo respeito, né, aos patronos, enfim, mas realmente, e aí tinha que ser o doutor Eduardo, né, tinha que ser o doutor Eduardo para poder ter essa paciência de abordar cada questão minuciosamente, né, e rebatê-las uma por uma, né, fazendo o que a gente quer realmente é o nosso dever, né, que é prestar jurisdição administrativa. Né. Então, muito obrigado, doutor Eduardo, parabéns, vou acompanhá-lo integralmente. Doutor Herbert. Parabéns, doutor Eduardo, pelo voto. O doutor João já disse tudo. É um voto de muita paciência, muita calma. Realmente o contribuinte ali fica rodando, tentando explicar o inexplicável, mas acaba que
não esclarece nada. Por excesso de zelo, eu sugeriria ao doutor Eduardo se retificasse aquela conclusão no final do item 2, para evitar eventual teste de paciência em pedido de retificação de julgado, quando ele diz, nesse sentido, mantenho a acusação fiscal do item 1 do AIM, quando ele quis dizer item 2, já levantou na leitura do voto. Só isso. Mas acompanhe em absoluto. De novo, só para evitar algum eventual pedido de retificação de julgado. Perfeito. Aí o relator fica a seu critério. Eu não vejo que vai haver um problema, mas eu posso corrigir, não tem problema algum. É só abrir a possibilidade, aí eu corrijo pelo item. Então, só a sugestão. Se corrigir, acompanhe. Se não corrigir, acompanhe também. Posso, para mim, não tem problema algum. maravilha. Eu já abri a Só possibilidade. para me recordar, é quando eu deparo sobre o item 3 e eu falo que é item 2, é isso ou não? No final do item 2, você conclui como se fosse o item 1. Tá bom. Eu até copiei a frase aqui, nesse sentido, mantenho a acusação fiscal do item 1 do AIM. Não, perfeito. Eu corrijo aqui. Quando você quis dizer item 2. Isso ficou bem claro na leitura. Mas, enfim, de novo, por excesso de zelo. Não tem problema. Perfeito. Muito obrigado, doutor Herbert. Doutor Jandir. Pois não, doutor João. Primeiramente, realmente, o doutor Eduardo merece os parabéns pelo, como foi dito, né, pela paciência, pelo tempo dedicado para um processo em que o recurso ele é estéril, né? Ele, como foi dito já, não tem substância, não traz nenhum subsídio, né, para o jogador poder sequer pensar em reverter, né, as acusações. Ele acaba, na verdade, tergiversando aí sobre todas as situações sem apresentar nada efetivo, né? Então, eu acho que também, como o doutor João me colocou, eu não sei se eu teria também essa disposição de enfrentar todas as questões, fazer uma verdadeira revisão, né, da acusação, de todas as acusações, como foi feito, né? Então, nesse sentido, merece bastante aclamação ao doutor Eduardo pela paciência. Eu só faço uma observação que eu discordo, na verdade, com relação a um aspecto só, não que eu geraria uma preferência, porque no final eu entendo que a solução dada foi adequada, mas com relação à portaria 115, eu sou daqueles que pensam que ela sim, ela tem como destinatário os contribuintes. Então não se trata de norma interna corporis, até porque, do meu ponto de vista, o texto lá de introdução, né, da portaria fala exatamente que o contribuinte é o alvo, né, dessa medida. Mas que eu entendo, por outro lado, que quando o contribuinte alega que ela não foi cumprida, não basta meramente alegar descumprimento, ele teria que alegar que esse descumprimento teria gerado algum prejuízo à defesa, né? Então, eu não vejo que se trata assim de uma questão meramente de nulidade, né, por conta de não ter sido adotada. Muito embora me pareça que aqui no caso ela até foi adotada, né, o próprio, pelo menos a representação fiscal, ela destaca aqui num dos trechos aqui da manutenção dela que consta nos autos que ela foi adotada. Mas, ainda que ela não fosse adotada, não acho que é causa de nulidade, é causa de anulabilidade, ou seja, é necessário demonstrar que houve um prejuízo, né, à defesa específico por não ter sido obedecida, né, a portaria. E esse prejuízo seria em conseguir enquadrar em algumas situações lá que a própria portaria traz, né, no artigo 10, 10A, né, que trata as situações que seriam submetidas a essa revisão, né? E que, por não ter sido submetido, impediu que o auto deixasse de ser lavrado. E, normalmente, isso não acontece, né? Então, nunca há essa demonstração efetiva. Sempre há uma alegação em tese que, do meu ponto de vista, como eu disse, então, não é factível, uma vez que seria necessária a demonstração do efetivo prejuízo. Então, por conta disso, feita essa observação, ainda assim, não é o caso dos autos, né? Então, eu vou acompanhar o doutor Eduardo também pelas conclusões no que se refere a esse ponto específico. No demais, como eu disse, sem reparos, sem críticas, ao contrário, só merecem os parabéns aí o trabalho que o doutor Eduardo teve. Obrigado, doutor João. Pois não, doutor Eduardo. Não, só fazer uma consideração, não sei se eu estou atropelando a fala da Maria Cláudia, mas primeiro assim, eu agradeço os elogios, mas as pessoas que mais detalham e entram nos pormenores dos votos são os meus 3 pares, não sou eu, né? Então eu só estou em algum momento votando com a mesma atenção, a cuidade deles. Eu não estou fazendo média porque a gente sabe que isso é verdade.
Eu tenho procurado sempre ser muito econômico nos votos, até em questão de otimização de tempo, mas sem deixar de analisar. Mas nesse aqui o cuidado foi com eu não deixar de tratar de algum ponto, por mais assim, que não merecesse qualquer procedência, e implicasse numa alegação de omissão da decisão. Essa que é a grande preocupação. Então é isso que toma tempo. E toma tempo porque, às vezes, a alegação ela é tão assim fora do propósito que, em primeiro momento, a gente tem dúvida se a gente não está entendendo a alegação do contribuinte. Comigo acontece muito isso. Eu não sei se eu sou muito inteligente e descarto de uma vez, ou muito burro e não estou compreendendo. Então, isso toma tempo, né? Então, tem que ali debruçar, né? Ainda que deixasse, mas sabendo o que fez para não implicar, como eu disse, numa nulidade por omissão. Em relação à portaria CAT, né, muito bem colocado pelo Dr. Jandir, eu, na verdade, eu não sei se eu fui claro, mas eu procurei me curvar ao posicionamento majoritário por uma questão de eficiência, né, celeridade do processo administrativo. Porque como o doutor Maluf sabe, quando a gente estava na superior, eu dava muito voto que eu era vencido, entendendo, né, embora no íntimo é o que eu entenda, pela necessidade de conversão em diligência, né, para verificar se tem um controle de qualidade. E para mim, mesmo vindo ali uma folha de rosto dizendo CCQ, Comissão de Controle sem qualquer conteúdo, isso era insuficiente, né, até porque os artigos da aludida portaria fazem menção até quem deve participar do comitê, que cada um tem que votar de forma fundamentada, e entre outros elementos que, para mim, são fundamentais. Mas, para não atrapalhar o andamento e para a gente ter realmente uma eficácia, eu comecei, num segundo momento, a externar meu voto dizendo, olha, precisa ter diligência por causa disso, disso, mas sendo vencido, e aí eu entrava no mérito, nas outras questões de ordem processual. Agora eu entrei numa terceira fase, né, em que eu acabo me curvando. Talvez eu tenha que só explicar melhor que eu estou atendendo, em razão desses princípios do processo administrativo, ao posicionamento dessa Câmara, né? Mas, claro, também como colocou o doutor Jandir, o resultado acaba sendo o mesmo, mas eu vou dar uma lapidada num próximo processo. Desculpe me alongar em demasia. Os colegas estão me ouvindo? Tá. Eu vou no mesmo caminho do doutor Eduardo, de relação à portaria 115. Né? Na verdade, a minha opinião, durante bastante tempo, eu acho que também do doutor Eduardo e de alguns juízes, que era até vencedora na Câmara Superior, era da conversão em diligência, da essência, quer dizer, do fato de que essa norma era dirigida aos contribuintes, a todos, né, que, enfim, que não existe essa história de norma interna, né, isso não existe, né. Norma interna é uma excrescência, né, do direito, né. A administração, ela é pública, não é interna. Então, a não ser que seja um direito de exceção, né, escondido, né, próprio próprio de um direito autocrático, né, enfim, de uma sociedade ditatorial, enfim. Não vou entrar nesse detalhe, vai parecer que é campanha política, Deus me livre. Mas eu não concordo com isso, eu enfim, tenho um posicionamento que foi de muito tempo colocado na Câmara e era vencedor na Câmara Superior, converti em diligência, se não houvesse realmente controle de qualidade, havia uma discussão aí se os autos poderiam seguir ou não, né? Esse era o meu posicionamento. Mas eu me convenci de um argumento que um colega colocou. Na verdade, o controle de qualidade do auto de infração, ele envolve muito mais do que a comissão de controle de qualidade, né? Ele faz parte de todo o arcabouço do contencioso administrativo, né? Então, uma vez, mesmo que não exista controle de qualidade, mesmo que não tenha sido feito controle de qualidade, ele é suprido pelo procedimento administrativo tributário. Então, esse argumento eu refleti muito tempo para poder dizer, olha, você tem toda a razão. E analisei muito bem essa questão e vi qual era realmente a nossa função e qual o prejuízo que o contribuinte teria, né, a inexistência daquele controle de qualidade pela comissão.
né, dado que ele ingressou, porque, na verdade, o procedimento administrativo tributário ele não é mais, como era antigamente, automático, né? Ele depende do ingresso do contribuinte. Então, uma vez que ele ingressou, isso vai ser discutido. É dada, então, a oportunidade para ele, para que haja um controle de qualidade daquele auto de infração ao longo do processo administrativo tributário, enfim. Essa discussão é muito grande, muito longa, mas eu, então, por celeridade, assim como o doutor Eduardo, então, eu me curvo a esse argumento, né? Que o doutor colocou, que passou a ser vencedor na Câmara Superior, inclusive hoje ele é o vencedor, né, na Câmara Superior. Então, nem se discute mais esse argumento de que o controle de qualidade é suprido pelo contencioso, nem se coloca mais, né, se coloca dessa forma como o doutor Eduardo colocou, então, por celeridade, então, eu acompanho, quando é meu voto, eu exponho meu posicionamento, mas no resultado é o mesmo, né? O resultado é o mesmo. Diga, doutor Eduardo. Não, dois pontos. Penso igualmente ao presidente, né? Até também por celeridade. Quando a gente é relator, a gente já se alonga mais, né? Embora a conclusão possa ser a mesma. Quando a gente não é, a gente deixa, né? Tem que passar, tem que pensar na eficiência. É só uma questão, não sei se os colegas estão vendo, mas eu não estou vendo o presidente. Eu não sei se sou eu que não estou vendo Eu acho que é um problema de conexão, doutor Eduardo. Vamos seguir assim e tentar Também não terminar estou vendo. esse processo, já que os doutores estão me ouvindo, vamos tentar seguir assim e finalizar esse caso. Tá ótimo, perfeito. Então, o doutor Eduardo Alguém que gostaria de falar alguma coisa? Doutor Jandir? Doutora Maria Cláudia, vamos ouvir a representação fiscal. Não tenho nada a acrescentar. O doutor Jandir bem definiu o recurso ordinário com o adjetivo de estéril. Gostei desse adjetivo, mas são muitos itens de creditamento sem nenhum argumento consistente, questionando multa, falta de notificação. Então, realmente, só tenho a cumprimentar o doutor Eduardo pela paciência e pelo brilhantismo aí do voto. Perfeito. Muito obrigado, doutora Maria Cláudia. Doutor Jandir, alguma consideração? Não, doutor Jandir, né? Perfeito, já foi bastante esclarecida essa questão da portaria 115, no mais, realmente, o doutor Eduardo, apesar da modéstia dele em ter se feito, com as palavras iniciais dele, mas ele realmente, nesse caso específico, não só nesse, mas como em todos, mas até por conta da esterilidade, né, doutora Maria Cláudia, do recurso do contribuinte, a atenção dedicada foi realmente bastante pacienciosa, né? Então, é só isso, doutor João. Obrigado. Vou até usar esse adjetivo aí quando eu for fazer meus pareceres. Eu gostei, viu? Muito bem, muito bem. Então, vamos encerrar. O doutor Eduardo já fez a alteração, né, do voto e já está com o voto dele registrado. Eu vou, então, encerrar os debates, né? O voto é pelo conhecimento integral e não provimento do recurso. Eu peço aos colegas que marquem a presença na votação. Doutor João, apenas um pouco de paciência, que aqui eu acabei de receber a mensagem que a minha sessão foi expirada por inatividade para eu reiniciar o navegador. Então, um minutinho só, por gentileza. Perfeito. Os demais colegas que quiserem já podem colocar sua presença. Enquanto isso, a gente aguarda o doutor Jandir. Perfeito. Eu continuo sem a possibilidade de aparecer o meu vídeo, mas eu não vou mexer em nada para evitar qualquer problema. Aparentemente, eu consegui retornar, doutor João. O sistema pediu para eu até confirmar novamente a presença, acabei de confirmar. Então, vamos iniciar a votação. A votação realizada, o processo de
Gran Brasil Indústria e Comércio de Polímeros, Eireli, AIN 438.501, teve o seu recurso ordinário conhecido integralmente e não provido em decisão unânime. Então, esse foi o segundo processo de hoje, segundo e último, né? Agradeço aos colegas pelo julgamento de hoje. Vou aproveitar e passar a palavra para cada um para suas considerações finais, começando com o doutor Jandir, aproveitar e pedir licença ao doutor Herbert dessa vez. E doutor Jandir. Pois não, doutor João. Então, mais uma vez, eu parabenizo, né, pela condução da sessão, novamente de forma tranquila, né, e objetiva, como já é costume aqui na nossa primeira Câmara, né? E aproveito também para cumprimentar os meus pares, né, os juízes, doutor Eduardo, doutor Herbert, e também a doutora Maria Cláudia, né, cujas intervenções, como sempre, promovem o engrandecimento, né, dos debates e dos nossos julgamentos. O doutor João, agora há pouco, já deu um spoiler, né, sobre a data comemorativa, né, que eu gostaria de lembrar hoje, né. Eu hoje vou me antecipar e parabenizar todos pelo dia de amanhã, que é o feriado nacional, né, dedicado à Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira do Brasil, e também, por coincidência, né, é o dia dedicado às crianças, né, conforme o decreto 4867 de 1924. Vejam só como é antigo esse decreto, né? Então, assim, teremos amanhã um dia emblemático, né, com a comemoração dedicada a uma mãe, por um lado, né, que é a mãe de Jesus, e ao mesmo tempo também dedicada aos filhos, né, que são todas as crianças brasileiras. Então, com essas lembranças, eu me despeço, desejando a todos um ótimo feriado, com a reflexão inerente, né, a esse significado espiritual da data, independentemente do credo de cada um, né? E também desejando que a alegria, né, contagiante das crianças esteja sempre dentro de cada um de nós. Então, muito obrigado, bom feriado a todos mais uma vez e boa semana. Muito obrigado, doutor Jandir, belas palavras. Muito obrigado. Doutor Herbert, agora. As palavras do doutor Jandir sempre engrandecem o fim da sessão, né? Eu gostaria de agradecer aos pares pela manhã de hoje, uma sessão muito proveitosa. Desejar um bom feriado, um bom resto de semana a todos. Um abraço. Maravilha, muito obrigado, doutor Herbert. Doutor Eduardo. Eu também, eu acompanho integralmente o doutor Jandir e vamos ver, né, se Nossa Senhora perdoa o doutor Herbert pelas brincadeiras que ele tem feito com a doutora Maria Cláudia, né, e que como estamos aqui no YouTube, num canal de acesso a todos, eu até fico constrangido de mencioná-las, né, e desejo a todos uma excelente semana, um ótimo descanso amanhã. Eu não escondo a minha vontade de convertê-los todos deste mal que os assola. São brincadeiras futebolísticas, né, que se diga aí. Né? Vamos ver amanhã, não é mesmo, doutor Herbert, o que vai acontecer? Ué, você tinha que tentar ver ontem o que aconteceu lá no Morumbi contra o Botafogo. Não fala esse nome, não fala. Fazer o quê, não é mesmo? Nossa, eu senti as dores do Rogério Ceni, viu? Parece que eu senti o desespero dele naquele jogo. Triste. Foi triste, realmente, foi triste. Mas é isso. Bom. Vamos seguir em frente. Obrigado pela lembrança, doutor Herbert, tá? Mas realmente é uma lembrança que eu não gostaria de tê-la hoje, mas tudo bem. Muito obrigado, de qualquer forma. Doutora Maria Cláudia já se pronunciou, mas, por favor, agora sim. Não, estou torcendo aí, em homenagem à doutora Luciana, né? Estamos torcendo aí pelo rubro-negro, né? Acho um pouco difícil aí o chamado timinho ganhar, não é mesmo? E eu aproveito para informar os senhores que a partir da semana que vem estarei de férias por 15 dias aí, voltarei em novembro, né? Sentirei falta dos senhores. Podem falar, não, mas você estará de férias, sim, mas eu estarei de férias para cuidar de um bebê, né? Então, aproveitando o Dia das Crianças, meu primeiro Dia das Crianças, parabenizo aí o Dr. Herbert, que cuida de duas lindas meninas gêmeas, que apesar de serem parecidas com ele, são muito lindas, né? Seria a versão dele embelezada, especialmente uma delas.
Eu não tive o prazer de conhecer, mas eu parabenizo também todos os pais aqui com seus filhos pelo dia de amanhã. Se eu abrir aquela porta ali, vocês conhecem. De 3 anos, né, que elas têm. Quase 3 anos, né, Herbert? Não são quase 3 anos? Quase 3 anos. E o meu primeiro Dia das Crianças com meu bebezinho de 7 meses, que ainda nem entende o que é Dia das Crianças, mas... Não, parabéns, parabéns. Serão muitos. Prepara os então presentes. Eduardo, pode falar, não precisa levantar a mão, pode falar. Eu parabenizo, então, ainda mais a Maria Cláudia, né, por essa data especialíssima, né, porque cada data com filho, né, o primeiro aniversário, o primeiro Natal, a primeira Páscoa, o primeiro Dia dos Pais, é tudo muito emocionante, né? E dizer para o Dr. Herbert que as suas gêmeas têm 3 anos? Elas completam 13 em novembro. E elas dão um pouco de trabalho ou não? Só quando estão acordadas. Então fique tranquilo, porque vai dar muito mais trabalho, porque as minhas gêmeas têm 18 anos. Então o doutor também tem gêmeas? As minhas gêmeas fazem eu sair 4 da manhã, 5, para ir no Canindé, onde tem festa na Marginal, não avisam qual é o horário. Não, pai, fica com o WhatsApp, o celular ligado durante a noite. Então você não sabe se dorme, se vai acordar, não vai. E é assim, e vai ser assim, eu aposto, doutor Herbert. Eu gosto desses relatos porque é um spoiler de que a gente sobrevive no final, porque às vezes eu duvido. Tá, você vai estar com o cabelo branco e sobreviver. Ai. E parabéns a Maria Cláudia mais uma vez. Obrigada. Meus queridos... Mas em novembro estou de volta. Boas férias, doutora Maria Cláudia. Volte logo. E curta e volte restabelecida, né? Revigorada, né? Para o final do ano. Muitos processos. Mas é isso, meus queridos. Muito obrigado pela sessão de hoje. Vamos, então, encerrando por aqui. Eu vou, então... essa foi a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Postos e Taxas do dia 11 de outubro de 2022. Muito obrigado a todos. Tenham uma boa semana. Nos vemos na semana que vem. Boa Um grande semana, abraço. gente. Bom feriado. Tchau para vocês. Boas férias, Maria Cláudia. Tchau, tchau. Obrigada.